Olá, bom dia pessoal, todo mundo bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando, na verdade. Ainda estamos nessa pandemia, mas espero que todos estejam se cuidando, saindo só em casos extremos e também usando máscara, gel, e se cuidando, certo, pessoal? Então hoje eu venho falar um pouquinho com o pessoal do oitavo ano e também do nono ano, que são os nossos volume 3 e volume 4 do Seja Deputado Guilherme, aqui de Osasco. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os países de industrialização tardia, ou seja, os países em desenvolvimento, os países chamados também de emergentes. Por que a gente fala nesse, por que a gente tem nesse sentido de falar de países de industrialização tardia? Como a gente pode ver, relembrar um pouco, a industrialização vai começar o quê? Através da primeira revolução industrial que vai se iniciar lá na Inglaterra na metade para quase chegando no último quarto do século 18, mais precisamente no ano de 1764, onde a Inglaterra vai começar a colocar o quê? A colocar máquinas a vapor e vai fazer com que a produção aumente. Isso vai fazer com que as pessoas do campo venham para as cidades em busca de trabalho, porque no campo já não temos mais esse trabalho. Então, é aí que vai começar a industrialização. Estamos falando de mais ou menos quase 4 séculos atrás. Então, esses primeiros países são, a gente pode falar, quando a industrialização começa na Inglaterra, vai para alguns outros países da Europa, chega nos Estados Unidos anos depois, a gente está falando de países de industrialização clássica. São os primeiros. Eles começaram, os precursores começaram a se industrializar sem depender dos seus produtos serem mandados para outros países. Os países, quando a gente fala de países de industrialização tardia, são aqueles países da América Latina, alguns países da Ásia, alguns países da África, porque são países que a industrialização chegaram depois. Um grande exemplo a gente pode citar o Brasil, que as nossas indústrias começaram a crescer aqui no final do século XIX, mas lá no finalzinho mesmo, início do século XX. Lá no governo Getúlio Vargas, na década de 30, quando ele vai começar a colocar nossas indústrias, ele vai tirar aquele poder da elite cafeeira e vai começar a investir na indústria no Brasil. Mas essas indústrias, a princípio no Brasil, elas voltadas para o setor de alimentos, porque o Brasil era riquíssimo em café, o Brasil era riquíssimo em aguardentes, o Brasil é riquíssimo em produtos de limpeza, produtos de alimentos. Então, por isso que a nossa indústria, nesse primeiro momento, foi voltada para o quê? Alimentos, bebidas e têxtil, que é a nossa roupa. Então, o Brasil, as nossas primeiras indústrias foi nesse sentido. Então, esses países ainda precisavam para ter outras indústrias, por exemplo, indústria de ferro, indústria de aço. O Brasil era riquíssimo nisso, mas acabava exportando isso para países industrializar essas matérias-primas que o Brasil não tinha essas indústrias. Essas indústrias começaram a crescer praticamente após a década de 50 no governo Juscelino Kubitschek, onde ele vai pegar assim, em vez de a gente comprar o Fusquinha em vez da gente comprar trazer o Fusquinha pronto da Alemanha, a gente vai fabricar o Fusquinha aqui no Brasil. É aí que a nossa indústria começa a ver, várias multinacionais começam a chegar no Brasil e aí nossa indústria começa a se desenvolver. Mas olha a diferença, quase 2 séculos depois, as indústrias começam a desenvolver no Brasil. Lá em 1764 na Inglaterra, no Brasil vamos colocar aí a partir da década de 50 de 1950 em diante. Então, quase 2 séculos depois é que essa industrialização chega no Brasil e em alguns países da América Latina. Então, nós temos que pensar assim, por isso esses países são chamados de industrialização tardia. Esses países demoraram para aparecer no contexto mundial, porque eles não tinham como eles dependiam dos países industrializados para sobreviver. Eu exportava esses países de industrialização tardia, a função deles era o que? Fornecer matéria-prima para esses países industrializados. Mas chegou o um momento que esses países industrializados viram que eles perceberam que eles poderiam ganhar mais, lucrar mais, colocando as indústrias deles nos países em desenvolvimento. É aí que começa o que? As indústrias, começam esses países
emergentes e industrialização tardia, começa a ter várias empresas. Porque as empresas vêm para cá porque a mão de obra é barata. Em vez de eu pagar a Nike, um exemplo, a Nike ela percebeu que ela gastaria 16 dólares fabricando um tênis em Taiwan, em vez de 100 dólares nos Estados Unidos. Olha a diferença. Então ele percebeu assim, então é melhor eu fabricar o meu produto num país em desenvolvimento com mão de obra barata, vou lucrar mais e vou vender mais. Então essa divisão do trabalho acabou modificando um pouco esses países de industrialização tardia. Hoje eles têm esse crescimento, mas é um crescimento ilusório, porque ele está dependendo, ele não tem empresas, como se diz mesmo, deles mesmos, são empresas de outros países. Então, esses países de industrialização tardia, eles têm que investir mais nas suas próprias indústrias para eles poderem estar crescendo, aparecendo no mercado mundial. Por isso que eles formaram os blocos, como a gente já falou, Mercosul, Tigres Asiáticos, ASEAN, eles formaram esses blocos porque para ver se eles conseguem ter lucro e aparecer mais no contexto mundial. Agora, quando a gente fala de países industrialização tardia e países emergentes, o que a gente está falando? O que seria um país emergente? Sempre lembrando assim, países emergentes é diferente de países desenvolvidos. Países desenvolvidos são aqueles que atendem às nossas expectativas de vida, nossas expectativas e necessidades vitais para sobreviver. Claro que nesses países desenvolvidos também tem problemas, tem dificuldades também, assim como outros, mas em grau menores. Então, um exemplo assim, eles atendem, tem escola para os alunos? Tem segurança mais que aqui no Brasil? Tem. Então, esses países desenvolvidos, eles se destacam por isso, por atender às necessidades vitais das pessoas, como saúde, educação, habitação, tudo isso daí. Agora, o país emergente são aqueles que tinham um grande exemplo, é o Brasil. O Brasil, desde a partir da década de 70, a nossa inflação ela foi crescendo ano a ano. Crescendo, crescendo, crescendo. Chegou na década de 80, o ponto de ela chegar a quase 100%. E também ela era aquela época do Sarney, eu sei que muita gente pode não ter nascido nessa época, mas na época do Sarney, ele pegou, ele fez um plano, porque eles mudavam o preço durante o dia. Você ia comprar uma coisa de manhã, era um preço. Se você não fosse comprar de manhã e fosse chegar à tarde, já era outro preço, porque a inflação estava enorme. Então, o que o Brasil fez para poder sair disso daí? O Brasil cria, em 1994, o real. Esse real ele vai se equiparar com o dólar. Um dólar, um real. Isso vai fazer com que a nossa economia chegue mais ou menos proximamente à economia que está acontecendo no mundo. A gente faz isso com a gente muda o nosso câmbio. Isso foi muito importante para baixar a nossa inflação. Hoje nós vemos uma inflação aí de mais ou menos 7, 8% ao ano. A gente nem se compara aos 100% que tinham na década de 80 e início dos anos 90. Então, esse plano real foi o quê? Foi um projeto, um pacote, claro, idealizado também pelos países que estavam interessados em investir no Brasil. Para quê? Para poder sair lá do fundo do poço para começar a se desenvolver. Então, países emergentes é quando cria um pacote econômico ou político para ele poder estar começando a se desenvolver. A gente pode criticar modelo presidencial, mas a gente não pode negar que o Plano Real ele foi importante para o crescimento da economia brasileira. Então, países emergentes é isso. Essa é a diferença do país emergente para um país desenvolvido, certo, pessoal? E sempre lembrando a diferença de país de industrialização clássica e país de industrialização tardia. Industrialização clássica são os primeiros. Industrialização tardia são os países que demoraram séculos depois para começar a se desenvolver industrialmente. Certo, pessoal? Espero que todos estejam bem, espero que tenha ajudado. Vai ajudar um pouco o pessoal do 8º ano e também um pouquinho o pessoal do 9º ano. Bons estudos, continuem firmes. Vamos tentar ir acabando esse ano aí, vamos tentar se formar o tanto que você acabarem as tanto de prova que vocês conseguirem. Grande abraço a todos, fiquem bem e ótimo restante de semana. Abraço.